e agora eu convido todos os nossos panelistas, os nossos e as nossas panelistas, para que abram as suas câmeras, para que a gente possa iniciar o debate. Muito bem, a questão aqui que deixamos para o debate foi a seguinte: como os setores e níveis de atenção, como com os setores e com os níveis de atenção podemos colaborar para melhorar a cobertura vacinal e, com isso, prevenir os riscos de doenças infecciosas em pessoas com DCNPs. Acho que muito já foi colocado aqui, né? Eu já disse também no início que eu tinha algumas questões, né, que foram surgindo durante as exposições, né? Então, se a doutora Lorena puder começar, né, comentando um pouquinho o que eu coloquei após a abertura, né, a fala de abertura dela, sobre o que ela vê, né, de barreira, quem são as pessoas que deveriam estar acessando, mas não estão, né, por que essas pessoas não estão sabendo, será que os profissionais de saúde não estão bem informados, não estão encaminhando essas pessoas, né, para o CRI, né, porque a gente ainda tem essa limitação de acesso. Mark, é uma pergunta, assim, complexa. São várias as razões, né? Não existe uma única razão. Eu acho que, pelo menos, assim, o que a gente vê nos debates com os colegas que estão nos CRIs, né, do Brasil inteiro, é a dificuldade de divulgação. Os próprios colegas médicos, de fato, desconhecem o CRI, apesar que a gente faz bastante, tenta fazer bastante divulgação. Eu, por exemplo, lá no meu CRI, a gente tem a residência médica, que os residentes rodam no CRI, eles rodam em outro hospital e acabam que divulgam, né? Mas, infelizmente, ainda muita gente não sabe o que é o CRI. E a gente atende a telefone lá, boa tarde, bom dia, CRI, né? O que eu posso te ajudar? Aí as pessoas falam, oi, Cristina, né? Pensando que é Cris, não sabe nem o que é CRI, né? Então, assim, é um desconhecimento geral da população e, infelizmente, entre os médicos também. Outra de grande dificuldade é a questão da mão de obra para trabalhar nos CRIs. Por exemplo, a maioria dos CRIs do Brasil não tem médicos, então isso já é um dificultador aí do acesso à população. Às vezes, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, apesar de seguirem o manual do CRIs, ficam inseguros, às vezes, de liberar ou indicar uma vacina em algum caso. Então, pelo esse número de funcionários também, técnicos de enfermagem, enfermeiros, por exemplo, a gente tem que limitar o acesso. Então, a gente não sabe quantos pacientes são barrados lá na porta do hospital porque não conseguem atendimento no mesmo dia. Outro fator limitador. Apesar da gente ser porta aberta, há alguns dias que a gente tem que limitar as senhas. Tem dia que eu chego lá, tem pacientes que fez ficha 4 horas da manhã para conseguir se vacinar no CRI. Então, é uma realidade triste, mas que também é um fator de não acesso. Uma especialidade que você perguntou, né, que tem pouco acesso ao CRI, são os endocrinologistas. A gente tem muitos pacientes diabéticos no Brasil, e eu atendo muito pouco paciente diabético no CRI. Então, é um nicho, assim, bastante importante que não procura o CRI. O meu maior índice de especialidade que indica o CRI é o infectologista. É o primeiro lugar. Seguido aí do pediatra, né, com as crianças prematuras, e terceiro lugar dos reumatologistas. Agora, com a campanha da Pneumo 13, os oncologistas começaram a encaminhar mais os pacientes para os CRIs, mas ainda há bastante especialidades que poderiam, né, conhecer melhor o CRI, conhecer os benefícios que o CRI traz para a sua população de pacientes para indicar mais. Mas, ao mesmo tempo, o meu receio é que se os CRIs vão dar conta da demanda, né, se essa divulgação chegar, e aí os estados, os municípios já têm que pensar nisso, como já tem que estar pensando, porque, por exemplo, o meu CRI mesmo já está sobrecarregado, a gente já está atendendo a mais que o limite, mas a gente não cansa
e de tentar aí ampliar, descentralizar, abrir novas unidades, contratar mais equipes para a gente dar conta dessa demanda, que a gente não tem noção de qual é essa demanda reprimida. Informações muito importantes, doutora Lorena, e acho que eu vou aproveitar então, né, já que a gente está falando sobre esse tema, para voltar para a Vânia, né, e perguntar para ela, me parece que a experiência da Bahia é um pouco diferente, né, eu não sei se também a Bahia trabalha com CRIs ou se trabalha só dessa forma descentralizada, né, através da parceria com as secretarias municipais de saúde, o uso dos postos de saúde para a distribuição dessas vacinas, né, que não fazem parte aí do rol mais amplo. Bom, aqui na Bahia nós temos em pleno funcionamento 3 unidades físicas, né, de centro de referências para imunobiológicos especiais. 2 são localizadas aqui na capital, mas 2 no interior, mas tem uma que no momento está em reforma e no momento não está funcionando. Então, nós temos uma na macro-região do Sudoeste, lá em Vitória da Conquista, então, e 2 aqui, uma no Instituto Couto Maia e uma no Hospital das Clínicas. Essas 3 unidades, elas são semelhantes aí a que a doutora apresentou. Elas atendem a que a doutora Lorena apresentou. Elas atendem, fazem a triagem dos pacientes e acolhem os pacientes e fazem um atendimento na sua própria unidade. Só que 3 unidades para atender a Bahia. Bahia, nós temos aqui quase 15 milhões de habitantes, né? São 417 municípios. A gente não poderia engessar de maneira que dificultasse esse acesso para a pessoa que está lá no município distante ter acesso ao imunobiológico, porque a sua situação clínica especial o torna elegível para ter acesso àquele imunizante. Então, por conta disso, nós fizemos a capacitação das nossas secretarias municipais de saúde, no intuito de tentar identificar essas necessidades no seu território, e a partir desse levantamento, eles fazem a articulação com as nossas regionais de saúde, que estão capacitadas para fazer a triagem, né, da elegibilidade desse público, e assim fazer a solicitação dos imunizantes disponíveis para aquele público-alvo. Então, a gente envia regularmente os imunobiológicos especiais para todos os 417 municípios baianos, conforme, né, a análise que é feita a nível de macro-região de saúde. Então, as macro-regiões de saúde hoje são 9 aqui na Bahia. A gente consegue, então, fazer análise no próprio território. Algumas macro-regiões têm mais de uma equipe que faz análise de triagem desses pacientes, e a partir daí faz a solicitação e a gente faz o encaminhamento dos imunizantes para o município fazer a aplicação e o aprazamento conforme o protocolo CRI. Tá? Então, nós tentamos manter estoque descentralizado dos imunobiológicos especiais em todas as nossas macro-regiões de saúde. Em alguns momentos, a gente não tem quantitativo suficiente de determinados imunizantes para manter um estoque satisfatório em todas as macro-regiões, mas a gente vem tentando envidar todos os esforços necessários para que o que a gente consegue receber, a gente possa, assim, descentralizar para facilitar o acesso aí em todo o estado da Bahia. E é assim que a gente vem trabalhando, já temos algum tempinho, né, fazendo trabalho mais nesse sentido, para que a gente pudesse realmente facilitar o acesso desse público aos imunobiológicos especiais. É importante, e aí a fala da doutora Lorena, eu também gostaria de ratificar, é importante a necessidade, a gente também vem tentando implantar mais unidades aqui no estado da Bahia, mais unidades físicas, né? Porque tem algumas situações que a gente realmente precisa acolher esse paciente numa unidade mais especializada, pacientes com histórico de evento adverso pós-vacinal e outras situações clínicas, que a gente teria um acompanhamento, digamos assim, mais satisfatório nessas unidades. Mas a gente vem tentando, de acordo com os nossos recursos atuais, atender da melhor forma possível, aí, ampliando o acesso a toda a população baiana. Muito obrigado, senhora Vânia. Depois, eu estou curioso para saber, quando se fala nas macro-regiões, né, se essas regiões têm a ver com as policlínicas também, né, que é aí um case que a gente tem ouvido muito de sucesso da Bahia, né, o trabalho através das policlínicas, se também está ligado a essa estratégia. Então, vamos retomar aqui, acho que alguns pontos importantes que foram colocados já no nosso chat,
nas perguntas e respostas aqui no Q&A, né, e outros que eu anotei aqui que eu gostaria de retomar. Então, um deles, né, como e quando encaminhar para o CRI? Acho que essa é uma pergunta interessante, doutora Lorena, para a gente poder informar os profissionais de saúde que estão nos assistindo nesse momento. Aí também as entidades, né, as entidades de pessoas com condições crônicas de saúde que estão nos acompanhando. É bem simples, né, o encaminhamento, o paciente ele tem que levar um relatório ou então só uma receita solicitando qual biológico que o médico quer, né, qual imunobiológico, qual vacina. Muitas vezes, Mark, o colega que está prescrevendo ali, solicitando, ele sabe da existência do CRI, que tem vacinas especiais para aquela população, mas ele não sabe indicar qual é a vacina, qual o esquema indicar. Então, muitas vezes a gente recebe solicitação aqui. Solicito a avaliação do CRI para a vacinação do paciente com diabetes. Né? E é por isso que faz muita falta os médicos no CRI, né? Porque muitas vezes o técnico de enfermagem se sente inseguro ali, né? De fazer um esquema vacinal para aquele doente. Então, o ideal é que o médico conheça quais são as vacinas disponíveis. O manual do CRI ele fica disponível aí em PDF gratuitamente para qualquer médico baixar. Então, tem as vacinas e quais as indicações para cada vacina. Então, quando chega assim, a gente está lá, o enfermeiro ou o médico, ele vai fazer o esquema vacinal. Então, tem que colocar a indicação, ou CID, ou escrever mesmo qual é a patologia pela qual está sendo procurada o CRI, porque a gente tem que seguir as indicações do manual, segundo o Ministério, então a gente não pode fazer nenhuma vacina se não estiver identificado qual é a doença. Então, ou só o CID, ou um relatório. E é muito importante, principalmente os pacientes oncológicos ou imunodeprimidos, ou pacientes que estão usando pacientes reumatológicos com doenças autoimunes, que o médico escreva ali naquele pedido a medicação que o paciente está em uso, porque às vezes, algumas vacinas a gente tem que dar um intervalo entre a medicação que ele está em uso ou contraindicar naquele momento. Então, é muito importante. Às vezes a gente pergunta a um paciente com doença autoimune, você está usando algum biológico? Estou. Qual é o nome? Ele não sabe dizer, não sabe a periodicidade, não sabe o nome. E às vezes, quando ele vai fazer alguma vacina viva, por exemplo, a gente nem faz porque falta essa informação. Então, é muito importante também que esse relatório deveria ser mais completo. Mas quando não é, a gente tenta entrar em contato com o médico assistente e completar aí essas informações. E a cidade que não tem CRI, né, aqui em Goiás pelo menos funciona assim, levar esse relatório para a gerência de imunização do município, que enviará para o Estado envia na rota, né, a vacina que foi indicada para aquele paciente do interior, que não tem acesso ao CRI naquela cidade, enquanto os CRIs não estiverem totalmente descentralizados. Então, é simples assim. Excelente, preciosa informação, né, para a gente poder informar toda a nossa comunidade, todos que nos acompanham durante essa tarde. Bom, eu vou agora, tem uma outra pergunta aqui sobre o CRI, né, que eu vou fazer em seguida, mas antes disso, vou fazer a pergunta da Débora Alighieri. Muito bom contar com a sua participação, Débora, nessa tarde, né, e ela pergunta: como os pacientes e ativistas em saúde podem contribuir com a otimização da imunização das pessoas com doenças crônicas e como otimizar a escuta de eventuais insights desses pacientes e ativistas na orientação e comunicação social para promover a imunização? Então, acho que essa é uma pergunta importante, né, e que a gente vai poder aqui, né, eu gostaria de contar com a reflexão de diferentes líderes, panelistas que aqui estão, que já tiveram experiências com isso, né? Então, eu vou convidar para comentar como as pessoas, né, e os ativistas em saúde podem colaborar para essa otimização da imunização nas pessoas com doenças crônicas. Eu vou pedir para que a Camila comente, o Maurício e o Renato, né? Porque eles têm, eu entendo, experiências muito complementares nesse sentido.
Mark, boa tarde. Eu também acho super importante até essa pergunta. A gente tem algumas experiências de trazer embaixadores da saúde, então alguns embaixadores em que a gente sabe que vai ter um grande poder de influência, né, dentre ali as pessoas que vão estar assistindo, até mesmo utilizando das redes sociais também para isso, e o engajamento é bem alto. Então, a gente acredita bastante, a gente tem utilizado dessa ferramenta, né, de uma estratégia, né, de comunicação mesmo para alcançar as pessoas através de influenciadores mesmo, mas que sejam da área, que consigam, né, trazer ali um conteúdo mesmo de valor e que realmente faça sentido para as pessoas. Então, principalmente pessoas que sejam de muita confiança, que tragam mensagens ali positivas, né, engajando mesmo sobre cada tema. Então, é um tema que a gente já pratica e faz sentido, sim. Ótimo, muito obrigado. Maurício, por gentileza. Eu acho que é super, super importante aí esse tema que foi trazido, que ele remete à duas questões, na minha opinião. Uma é a questão de como promover o advocacy, né, nessa área, e eu acho que aí vários grupos, né, de interesse, pacientes, inclusive, têm feito isso de alguma forma, têm trazido esse tema de como promover a questão da imunização para aumentar a prevenção, né, no caso de doenças crônicas, né, precisa fazer mais, né? Eu acho que o problema todo é a intensidade, né? Esse tema não entrou na agenda, a pandemia, obviamente, criou uma outra agenda diferente, mas houve muita movimentação, né, durante a pandemia que precisa ser aproveitada agora, né, de grupos que se manifestaram, as pessoas se manifestaram fortemente nas redes sociais em apoio à vacinação, né? Então, existe um contingente muito grande de pessoas hoje que têm consciência da importância da vacinação e que precisam ser mobilizadas, né? E a mobilização vai se dar por esses grupos. Por outro lado, eu acho que também a gente tem que tratar aqui, né, em conjunto com isso, e o advocacy ele precisa avançar e refletir isso, uma mudança radical nas políticas públicas, né? Quando eu vejo os depoimentos que foram feitos aqui, né, a gente percebe claramente que é preciso mexer na institucionalidade que a gente tem hoje. A gente tem um PNI que ficou acéfalo durante meses, a gente tem o CETAI, que é o grupo de técnico de assessoria de imunizações que desapareceu, né, que sumiu no mapa e não voltou, né? Então, eu acho que a gente precisa urgentemente clamar por uma reinstitucionalização do sistema de vacinação e aí levar essas demandas. Falta infraestrutura, claramente, né? Precisa melhorar a infraestrutura e os grupos de advocacy têm um papel essencial, na minha opinião, em fazer essa agenda progredir, né, e levar essa agenda para dentro do Congresso Nacional, levar essa agenda para dentro do Executivo e a fazer as coisas acontecerem. Ótimo, muito obrigado, Maurício. Renato, por gentileza. Não, perfeito. Eu acho que as falas realmente da Camila e do Maurício foram muito complementares. Eu acho que esse momento pandêmico trouxe à tona aí a discussão do tema da vacinação, né? A palavra comorbidade entrou em cena e virou, entre outras, na pandemia, talvez uma das mais faladas aí pela população, fase 3, comorbidade, sorologias, então foram conceitos, um dos legados que a pandemia tem nos deixado é isso. Eu acho que é momento, sim, de aproveitarmos essa conscientização sobre o risco que algumas doenças crônicas têm em elevar a chance desses indivíduos portadores dessas condições adoecerem com maior gravidade, quer seja para a Covid, o raciocínio é o mesmo para a gripe, para a pneumonia, para outras doenças preveníveis por vacina. A questão da vacinação para além da pediatria, ela começa nas escolas de enfermagem, nas escolas de medicina. Essa geração, acho que a gente tem um trabalho de curto prazo, que são as campanhas, que são associações, através das associações de pacientes, que é o advocacy que o Maurício falou, acho que é fundamental. De médio prazo, a gente precisa investir
em crise, em sustentabilidade, em serviços de atendimento, em protocolos de atendimentos para esses pacientes crônicos sistematizados, difundidos, né? Tratamento preventivo, que eu digo, vacinas. Para hoje, os oncologistas têm protocolo para qualquer tratamento de câncer, com drogas, com estipulados, e raramente você encontra um centro de oncologia com protocolo de vacinação do paciente oncológico, por exemplo. Tem que ter para o reumatológico, para o gastro, para o pneumopata, para o cardiopata. Então, acho que a gente tem várias ações a serem feitas no curto, no médio e no longo prazo também, quando a gente conseguir, dentro da formação do profissional da saúde, dentro das escolas, colocar o valor das vacinas, né? Formar uma geração não só de adultos, mas de profissionais da saúde no futuro muito mais, com maior interesse em vacinação. E o meu receio somente nesse momento onde o antivacinismo cresce, onde o negacionismo aparece, é que nós criamos, pelo contrário, uma geração futura que desconsidera as vacinas, uma geração que não vê valor nesse tipo de ação, que aliás, possibilitou uma expectativa de vida de pelo menos 30 anos mais aqui no Brasil, que possibilitou uma redução da mortalidade infantil, e essa ferramenta ela não pode ser desprezada, ela deve ser valorizada. Então, acho que os esforços, quer seja na vacinação de rotina, quer seja na vacinação do paciente especial, fomentada em todas essas áreas, curto, médio e longo prazo. Acho que há muito o que fazer aí pela frente. Obrigado, Renato. Um alerta muito importante para aqueles que estão pensando os currículos das escolas de saúde, né, dos cursos de saúde no país, e acredito que também aqueles que estão pensando o currículo das escolas básicas, né, porque para que a população esteja informada, que a população exija a sua vacina e saiba, né, qual é a sua vacina, qual vacina ela tem que tomar para estar protegida, né? E a gente eu chamo a atenção que aqui no chat também a nossa equipe, o Pedro Ripoli, já compartilhou os links tanto do site da SBIM, como o link sobre o CRI, né, para que todos possam acessar e se informar aqui a respeito do que os nossos panelistas estão comentando e sugerindo. Aqui, né, como existe já uma pergunta sobre influenza, né, eu já vou depois fazer mais uma pergunta também sobre influenza, né, gripe, mesmo porque está chegando o momento dessa campanha de vacinas. Então, a pergunta é, existe previsão da introdução de vacina quadrivalente de influenza no CRI? Então, não sei se a doutora Lorena ou a Vânia poderiam nos responder essa pergunta, se elas têm alguma informação a esse respeito. Ou também, claro, se o Renato, se o doutor Calil tiver informação a esse respeito. Não, Mark, não há nenhuma... perdão. Não, só dizendo que não há nenhuma perspectiva por enquanto, né? Nós estamos avançando na produção aqui do Instituto Butantan, que hoje já produz 80 milhões de doses aqui para o nosso Programa Nacional de Imunizações. Esse é um assunto sempre discutido, mas no curto prazo não há nenhuma perspectiva e há um pedido, sim, do Ministério para que a gente amplie a valência da vacina para quadrivalente, mas, por enquanto, não vai provavelmente nem ser para este ano e muito provavelmente nem para 2023, mas vamos ver se a gente avança, porque é um ganho, né? É um benefício adicional você ampliar a proteção de influenza hoje disponível na maior parte dos países de primeiro mundo. A vacina é praticamente exclusiva, o que se utiliza é a quadrivalente. Então, é um caminho natural, mas nós aí, especialmente com a Coronavac, com a pandemia de influenza, esse é um assunto que foi deixado para um outro momento. Quem sabe o deputado possa nos ajudar também, né, se essa for uma prioridade, a avançar nesse quesito. Mas, doutor Renato, eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta agora, né, sabendo que a campanha vacinal contra a influenza está se aproximando, né, que influenza
foi um grande problema, né, se tornou uma epidemia importante no país nesse início de ano, né, então a minha pergunta é, né, de quando a gente deve se dirigir ao posto, né, qual é o momento de ir atrás dessa vacina, dessa campanha aí vacinal de 2022, e quando a gente for ao posto para isso, se seria o caso de já levar a carteirinha para verificar o que está faltando de vacinas e tomar outras vacinas também, ou se não, as vacinas, né, a vacina de influenza não pode ser tomada junto com outra vacina, né? Se puder nos orientar nesse sentido, eu agradeço. Não, ótima pergunta. A campanha de influenza esse ano começa agora na segunda semana de abril, acho que é dia 5 ou 6, vai começar em abril, vai ser divulgado exatamente as datas e o cronograma. Em geral, a gente começa pelos idosos, que é o grupo mais vulnerável. Então, à medida que as vacinas vão sendo produzidas, elas vão sendo distribuídas e a gente inicia a campanha por grupos etários. Então, a gente vai começar por grupos de risco, né, com os idosos, portadores de doenças crônicas, depois as gestantes, depois as crianças, e os trabalhadores de educação e saúde, assim por diante. Mas, em geral, os idosos e trabalhadores da saúde são os primeiros a serem vacinados. Os portadores de doenças crônicas devem ficar para a segunda etapa da campanha, ainda provavelmente no final de abril. Mas essa divulgação das datas ainda está a ser confirmada pelo cronograma do Ministério. E a aplicação simultânea com outras vacinas é extremamente desejável, né? Você já está numa unidade de saúde, está com a sua vacina de tétano atrasada, não tomou sua vacina de hepatite, não completou seu esquema, é importantíssimo e pode tomar Covid, inclusive, em adultos, simultâneo, colocar o calendário de vacinação em dia durante a campanha de gripe é fundamental. Para pacientes com doenças crônicas, algumas dessas vacinas só estão disponíveis nos CRIs, então na unidade de saúde, no posto volante de vacinação de gripe, nem sempre vai estar disponível. Mas é possível, sim, né, ser orientado e, se não tiver naquele momento na sala de vacina da campanha, buscar, com qualquer intervalo entre a vacina Covid ou gripe, receber as demais vacinas que são recomendadas, quer seja pela idade, quer seja pela condição crônica que esse doente tem. Essa é uma informação muito importante e útil a todos que nos assistem, com certeza, inclusive a nós, né? Para mim, me surpreendeu saber que a de Covid também pode ser atualizada nesse momento, né? É realmente importante a informação. Lely, eu pediria exatamente para que você falasse nesse momento, né? Porque eu gostaria de retomar aquele assunto dos vazios vacinais, né, de como identificar onde a gente precisa ir, qual estratégia utilizar, né, como a gente faz para reverter essa tendência à queda da cobertura vacinal, né, mas é claro, se você tiver comentários sobre outros assuntos que a gente discutiu aqui, por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Sim, no mesmo contexto da pergunta anterior e da resposta que Nath estava falando, realmente es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud de, en este momento, reorientar y planillar esa implementación de recuperación de las coberturas vacinales. No podemos perder ningún momento, entonces, fortalecer el programa de rutina es una prioridad. Mas también esta situación de las campañas, de que hay una mayor difusión y donde con las campañas intentamos procurar aquellos bolsones de población que no han sido ainda vacinados o que no cumplen con su esquema de vacinación, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Por tanto, esas políticas de recuperación de las coberturas de vacinación tienen que ser una prioridad para poder llegar a las poblaciones. Y esas políticas también tienen que ser articuladas con la comunidad, con la población, con la sociedad, y deben tener una amplia comunicación. Y yo parabenizo al gobierno, al Senado, por todo lo que están haciendo, mas precisamos, con certeza, diputado Zacarías, fortalecer más la comunicación, estrechar mucho más esas posibilidades para llegar hasta la última persona sin dejar ninguém atrás. Los objetivos de desenvolvimiento sustentable orientan a esa posibilidad de aprovechar muy fuerte esas acciones de promoción de la salud y prevención de la salud, de la enfermedad, doença, donde está encuadrada a vacinación.
Es una de las acciones más costo efectivas, como hablaba anteriormente, junto con la lactancia materna, junto con el lavado de manos. Y precisamos hacer parcerías fuertes para recuperar esos susceptibles que no solamente son las crianzas menores de 5 años, porque ya con certeza en este momento en Brasil y en la región de las Américas tenemos cohortes de crianças sin vacinar. Infelizmente, a pandemia, estos 2 años de 2019, 2020, 2021, deixaram muitas más crianças ainda sin vacinar o con esquemas de vacinación incompletos. Entonces, precisamos hacer esas articulaciones y con las retomadas ahora de las escuelas es una buena oportunidad que tem Brasil. Ainda o programa de imunización y ahora con esta situación de pandemia COVID, donde a primera palabra más procurada fue COVID, a segunda vacina. Entonces, tenemos que aprovechar ese ganho de información, porque eu com certeza acredito que temos mais pessoas favoráveis à vacinação que pessoas que não estão conformes ou que não gostam da vacinação. Então, precisamos completar esses outros bolsões de população que ainda temos. Nos jovens, temos umas vacinas muito importantes na população jovem. E esta vacina de HPV, por exemplo, é uma vacina que realmente tem que ser suministrada nos jovens, nos adolescentes, para prevenir esta doença tão complexa como é o câncer de colo de útero. Fazer articulações com os sectores de trabalho. No sector trabalhador, temos muita população crônica, e aí podemos oferecer nossas vacinas, e o esquema de vacinação do Brasil é um esquema muito rico, um esquema que nesse contexto do SUS faz a diferença em nossa região. Então, são muitas as ferramentas que o Brasil tem, mas se precisa manter essa unidade, fortalecer essa unidade e difundir, comunicar e aunar esforços para chegar a todos sem deixar ninguém atrás. Obrigada. O deputado Zacarias Calil vai ter que sair. Eu gostaria só, se ele quiser fazer um comentário, puder fazer aqui um comentário final, principalmente, né, a respeito desse tópico que a senhora Lely acabou de compartilhar conosco, né, de estratégias de informação da população. Né, eu acho que eu já ouvi também o deputado Pedro Westphalen falar sobre estratégias nesse sentido, né? Não sei se o Legislativo tem trabalhado, já tem previsão de campanhas, né, de informação à população, a profissionais de saúde, né, e se isso já se estrutura atualmente. Então, eu vejo isso aí também com muita importância. Desde o início da vacinação, na época lá, desde quando o ministro Mandetta, ele era o ministro da Saúde, eu questionei e cobrei isso, né? Que nós precisamos de ter publicização das campanhas de vacinação. Isso é muito importante, porque eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, o governo ia para a televisão e falava, né, e pedia à população que fosse aos postos de vacina, fazia um dia, por exemplo, sábado, domingo, né, todo mundo levava as crianças para vacinar. Então, isso é uma coisa muito importante no país. Mas houve, né, muitos problemas relacionados a alguns problemas políticos que nós sabemos muito bem, né, que em relação à Fiocruz, uns falam que sim, outros falam que não, né, a gente sempre defendendo essas entidades, a Butantan, a Fiocruz, com toda a propriedade. A gente sabe da seriedade que eles têm, no trabalho que eles têm, principalmente em relação à produção de vacinas. Mas não houve falha. Eu acho que sim, o Ministério da Saúde, né, deveria ter sido mais atuado intensivamente, clamando para que a sociedade fosse vacinada. Criou muito fake news, né? Isso aí foi horrível. Eu acho, né, até hoje, às vezes, a gente é criticado em relação a isso, que essa vacina, que nós somos cobaias, que nós somos isso, aquilo, vai virar jacaré. Então, assim, as pessoas não entendem a real necessidade. Então, às vezes é mais fácil você falar não do que, né, ficar com medo de tomar vacina e ter algum efeito colateral.
Então, está aí provando, né, que o tanto que a vacina é importante, com a diminuição de pandemia, nós estamos agora regredindo para a endemia, segundo o próprio Ministério da Saúde. Então, tem que sim ser publicizado para que as campanhas fiquem aí. Eu vi assim, eu já falei que essa vacina do Covid, ela veio para ficar. Várias vezes eu já disse isso lá na Câmara, né? Ela vai fazer parte do Programa de Imunização Nacional. Eu tenho quase que 100% de certeza em relação a isso. Você viu, esqueceram de mim da influenza, né? Aí o que virou aí foi uma coisa preocupante, principalmente aí no Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas internadas, né? Nos pós-saúde, tudo porque não foram vacinadas, não houve aquele chamamento para a vacina da influenza. Então, esse é outro ato que eu achei falho, né? Porque, como a dengue também, né? A dengue hoje está aí também, muito complicada. Inclusive, essa semana agora, eu atendi um bebezinho de 8 meses. Ele teve internado na UTI 3 semanas com dengue hemorrágica. Um bebê de 8 meses. Isso é raríssimo, né? A gente quase não vê isso. Quer dizer, mas é uma situação muito ruim. Quer dizer, então, eu acho que houve um atraso sim, em relação a isso, e tem que ter campanhas, tem que chamar a população, esclarecer a população de todos esses malefícios que essa doença causa, se você não tiver vacina. Quando você vacina, a gente sabe que você diminui, né, a quantidade, igual eu citei aí na minha casa, você diminui a mortalidade, você diminui a morbidade, quer dizer, quantos médicos amigos nossos aí, estão sequelados? Eu conheço vários, né, que adquiriram a doença. É claro que naquele período não tinha vacina, mas a partir do momento que você tem que fazer uso do que você tem em mãos, né? Naquela época lá estava todo mundo tomando aí ivermectina. Uma vez encontrei com um colega meu pediatra no pronto-socorro, ele falou assim: você está tomando ivermectina? Eu falei: eu tomei, mas a gente fica assim, né, com muito receio devido a alguns efeitos. Ele falou assim: pois é, a nossa vacina aqui é a ivermectina. Quer dizer, a população ficou desesperada na época, né, porque você não tinha outra opção a não ser esses produtos aí que não tem comprovação científica. Mas então agora, se você tem a vacina, publicizou, estimulou, você melhora a economia, né? Todo mundo sem máscara. Esse aí é o padrão ouro, né? Que todo mundo quer nesse período. E agora estão com essa quantidade de jovens vacinados, que eles que estavam na linha de frente, né? Eles iam para as baladas, eles iam para recreações, para o lazer, para tudo isso. Então, passava 10 dias, já estava todo mundo contaminado. Quer dizer, a vacinação do jovem é importantíssima. Ela foi muito importante para que a gente conseguisse diminuir. Tanto é que agora está todo mundo flexibilizando aí o uso de máscaras, né? Então, eu vejo isso aí como muito importante. Obrigado, Pedro. Obrigado, deputado, e acredito que aqui temos líderes aí que podem influenciar diferentes estados a tomar ações mais efetivas na divulgação das vacinas, agora na campanha da influenza, aproveitar para fazer as outras vacinas, para atualizar aí a carteira vacinal, né? A senhora Vânia, na Bahia, a doutora Lorena, em Goiás, o doutor Renato, em São Paulo, né, certamente a Lélia, através da OPAS, né, com o Ministério da Saúde, né, e lógico, né, nós no fórum, eu muitas vezes esqueço de falar, mas o que nós estamos falando aqui serve depois para um material que a gente publica no nosso site, né, então essas recomendações aqui, os links estão sendo compartilhados, eles vão estar no nosso site, né? E a gente pretende também enviar esse material para a imprensa, enviar para líderes, para que seja de conhecimento de todos, né, essas recomendações aqui, essas reflexões que estão sendo feitas tão importantes, né? Inclusive, Pedro, eu estive agora, semana passada, num evento no Palácio do Planalto, dia de alusão às doenças raras, né? E o Zé Gotinha estava lá, né? Todo mundo tirando foto com ele. Quer dizer, eu vejo ele do lado do presidente, do lado da primeira-dama. Quer dizer, isso é que a gente tem que fazer, né? Levar
o estímulo à vacinação, que nós vamos, né? Com isso agora vem esse negócio da guerra, que piora mais ainda a nossa economia, quer dizer, então nós ficamos estagnados aí praticamente 2 anos, né? Então, um malefício muito grande em relação a isso. Eu participei de todos os eventos da compra da vacina, juntamente com o doutor Anísio, o pessoal da Butantan. Lá na Câmara eu era titular da Comissão de Seguridade Social e Família da Comissão Externa do Covid-19. Então, nós participamos de tudo, né? De todos. Fizemos mais de 100 reuniões, tivemos mais de 500 convidados ao longo do ano, desde embaixadores, pessoas comuns, né? Cientistas. A Fiocruz teve uma participação fundamental, juntamente com o Instituto Butantan. Quer dizer, mas houve uma série de problemas, né, políticos que realmente houve atraso. Isso aí é incontestável, a gente não pode se omitir em relação a isso. Houve o atraso e depois correu atrás. Quer dizer, então, houve prejuízos, né? Claro, porque a vacina a gente sabe da importância dela. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? A gente que agradece. Muito obrigado por sua participação. E aqui no nosso chat, a Débora Alighieri, ela compartilha que ainda tem muito negacionismo acontecendo, né? Dificuldade de vacinar alguns grupos de algumas faixas etárias que aconteceu. A Patrícia De Luca também envia 2 perguntas. A Patrícia, que faz parte da nossa comissão organizadora do Fórum DCNTs, e também é CEO da Associação Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar, e por isso ela pergunta aqui, né? Acho que essa pergunta a doutora Lorena poderia nos ajudar a responder: como ficam as pessoas com condições genéticas como a hipercolesterolemia familiar, que é um colesterol alto de origem genética e hereditária, que provoca alterações na camada íntima das artérias, provocando infarto em idade precoce. Elas estariam no grupo de cardiopatias? Acho que eu entenderia também que a pergunta é se elas seriam pessoas que devem procurar o CRI ou não. Posso falar, Mark? Pode sim, por gentileza. Então, essa questão, né, da pergunta bem importante, a questão de outras questões também que foram faladas antes, eu queria comentar, por exemplo, da vacina quadrivalente, né, da vacina da gripe quadrivalente para os CRIs. É uma luta que a gente tem, né, dentro dos CRIs, dos eventos de todos os que trabalham com pacientes em situações especiais, para ter, né, essa ampliação, pelo menos para os pacientes com comorbidades, com pacientes portadores de doenças crônicas, pacientes portadores de doenças raras, como o doutor Zacarias, né, passou aqui. Então, é de extrema importância. Algumas doenças, né, o manual, ele é sempre renovado, né, o manual do CRI, o manual que o Ministério da Saúde vai sempre acrescentando aí indicações, vão aumentando as vacinas. Por exemplo, esse ano a gente teve uma ampliação aí das indicações da pneumo 13 no manual, porque o Ministério fez uma compra grande aí de vacinar pneumo 13, e por conta da pandemia, as indicações primárias contempladas foi de baixa procura. A gente está vendo aí, como a Lélia falou, a vacina da HPV, né, com baixas coberturas, a vacina meningo ACWY com baixas coberturas. A pandemia trouxe muitos problemas aí para a gente em relação a procura, né, por essas vacinas. A gente está vendo vacinas aí que estão disponíveis no CRI aí com essa baixa procura e essas baixas coberturas, que a gente está tentando aí agora, com essa flexibilização que está tendo, aproveitar a campanha aí da gripe para a gente atualizar esses cartões vacinais. O que a gente faz muito lá no CRI também é, por exemplo, o paciente chega, o próprio paciente com a receita que ele é portador de uma doença crônica, e a gente já pega o contactante
você é contactante dele, você mora com ele, você também tem direito a algumas vacinas. Então, a gente já amplia ali, né, a vacinação dos contactantes que o Renato falou no início. Então, são medidas que a gente tenta, né, eu falo assim, de gota em gota, aí, ampliar a vacinação para aqueles que devem estar contemplados com essa vacinação, fazendo uma proteção individual e coletiva. Ótimo, muito, muito importante saber dessa informação do direito do contactante também de receber a informação, Maurício. Eu aproveitar um pouco o gancho aqui que foi colocado pela Lorena, né, e o comentário que o Dr. Renato fez a respeito da influenza, da quadrivalente. Eu acho que esse é um bom exemplo que eu vejo das coisas que a gente precisa mudar no Brasil, né? Essa vacina, como o doutor Renato já mencionou, a vacina quadrivalente já é o padrão, né, mundial nos principais países do mundo e mesmo países com o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, né? Esses atrasos que a gente percebe na introdução de vacinas mais atualizadas, né, ele está sendo cada vez mais recorrente no Brasil. O Brasil tinha um programa nacional de imunizações atualizado, moderno, introduziu várias vacinas, e o modelo que a gente utilizou no Brasil é um modelo diferente de outros países. As pessoas precisam ter muita consciência disso. Se você for olhar quem são os produtores locais no Brasil, né, de imunobiológicos, basicamente eles estão concentrados em duas instituições, que é a Fiocruz e o Butantan, que fazem vacinas no Brasil a partir de acordos internacionais de transferências de tecnologia que foram feitas e viabilizados. Se hoje o Butantan fabrica 80 milhões de doses de vacina, é graças a uma transferência de tecnologia que foi feita para ele. O Brasil não fez esse desenvolvimento de vacinas, em que pese, eu acredito que nós temos plena capacidade de desenvolver as nossas próprias vacinas. Mas vacina é um mercado concentrado mundialmente, é um mercado de poucas empresas, com alguns entrantes recentemente importantes, né, principalmente chineses, né? A gente está vendo aí o projeto da Coronavac do Butantan com a Sinovac, da China, é um exemplo disso, né? E nós temos uma massa crítica muito importante de pessoas, de cientistas, de reguladores. A gente conhece, o mercado é grande, é um mercado significativo, né? Mas, infelizmente, nós hoje começamos a viver cada vez mais a gente está tendo dificuldade de avançar. Às vezes por falta de consenso, mas não por falta de recurso. Eu queria chamar a atenção que o orçamento de vacinas no Brasil triplicou durante o Covid. É lógico que você pode falar, mas isso é uma exceção. Mas vai ser muito difícil de você voltar totalmente para trás. Como o próprio deputado Zacarias mencionou, provavelmente você vai ter continuidade de gastos desse tipo. O Brasil gastou 1 bilhão, mais ou menos, de dólares aí em vacinas de Covid, se não mais, né? Deve ter gastado já quase 1,5 bilhão, né? E esse dinheiro poderia ter sido utilizado para muitas outras coisas, né? Poderia ter sido para promover uma industrialização, promover um desenvolvimento de vacinas no Brasil, né? E eu queria chamar a atenção, assim, a gente está perdendo oportunidades, não vamos tapar o sol com a peneira. O Brasil está ficando para trás, né? Cada dia mais a gente tem vacinas desatualizadas sendo dadas na rede pública, o que também tem consequências sobre o que a gente chama de VCR, né? Sobre a cobertura vacinal. Então, a gente entra numa espiral muito negativa. Eu acho que a gente precisa enfrentar essas questões, não são simples, não são fáceis, mas a gente precisa de um PNI que seja a ponta de lança desse processo, que pense a estrutura do sistema e que promova a evolução do sistema. Eu queria deixar bem consignado esses elementos aqui, porque eu acho que eles ajudam a gente a desenhar uma agenda propositiva mais ousada, inclusive, para a gente ter um Brasil mais atualizado e mais protegido para a nossa população, né? Obrigado pelo comentário, Maurício. Antes, a gente vai precisar encerrar, mas claro que eu vou, antes de fazer a rodada de iniciamento, eu vou pedir para a doutora Lorena e Lely fazer os comentários delas, e aproveito, né,
visto os comentários do Maurício tão importantes, se elas identificam vacinas que eventualmente deveriam ser incorporadas ou ajustes no PNI que deveriam ser feitos, para que a gente tenha uma otimização aí da cobertura vacinal e da prevenção realmente de doenças infecciosas no país. O seu microfone está no mudo. Desculpa. Com certeza, eu acho que sim, há oportunidade de ampliação, de algumas indicações, como houve agora da Pneumo 13, a ampliação, para os grupos que já eram contemplados com a vacina Pneumo 23. Eu acho que seria muito bom se o Ministério decidisse por manter essa ampliação para todas as doenças aí que têm um risco maior de doença pneumocócica invasiva, por exemplo. Também a ampliação das indicações da meningite ACWY, para também grupos de transplantados, renais crônicos, pacientes imunodeprimidos, que também poderiam aí aumentar essa proteção nesse nicho mais susceptível. Apesar de que da grande dificuldade nossa de convencer o Ministério porque as notificações dessas doenças no Brasil, elas são muito baixas, A gente tem pouca notificação, pouco fechamento de patógeno. O gestor, ele trabalha com números. Sem números, a gente não consegue muito convencer. A gente sabe da importância, a gente sabe da suscetibilidade, da vulnerabilidade maior desse grupo de risco, mas, infelizmente, pelas baixas notificações, baixos números epidemiológicos, estatísticos que a gente tem no Brasil, e quando a gente tem, são dados, às vezes, que não são confiáveis, o gestor lá em cima fica difícil bater o martelo de fazer essa ampliação, até mesmo pelo custo. Mas, de fato, seria importante. Agora, a gente a gente ficou muito tempo também órfão de coordenação do PNI, que agora voltou a acontecer. Esperamos que também seja aí um avanço aí no PNI novamente, uma alavancada no PNI novamente. Obrigado, Nelly. Sí, yo gustaría hacer ese convite para Brasil como organización, miembro de la Organización Panamericana de la Salud, donde tenemos que reconocer la fortaleza de Brasil y esta pandemia nos evidenció esa situación. Brasil es uno de los países, sin contar Estados Unidos, prácticamente de México para abajo, que tenga capacidad a cualificación para producción de vacinas. No solo vacinas de COVID, mas también vacinas del programa de rotina. Nos estamos ficando en una región muy frágil en esa producción, disponibilidad de vacinas. Mismo con esta situación de pandemia que dejó las redes de logística muy frágiles. Ainda los costos de transporte son muy mayores a un costo de una sola vacina. Entonces, eso deja muy frágil la región. Y no, en la región realmente es muy poco que producimos vacinas, no solo a COVID, mas también para el programa de rotina. Yo quiero dejar ese convite porque si Brasil produce vacinas, no solo por meses las vacinas para los brasileiros, mas también tiene capacidad de articular con el fondo potatorio de la Organización Panamericana, que tiene toda esa articulación con los países miembros y que ha sido un mandato de todos esos países para fortalecer la vacinación de la región. Entonces, es un convite que yo quiero dejar aquí, porque ustedes también, como tercero sector, tienen también esa capacidad para movilizar esa política pública a nivel gubernamental, no solo para Brasil, mas también para nuestra región de las Américas. Obrigada. Sem dúvida, muito obrigado pelo comentário. Acho que é muito encorajador saber que a gente tem condições, mas que a gente precisa também ter uma ação aí para poder fazer a diferença, para poder fazer a produção dessas vacinas atualizadas e fazer
a distribuição também adequada e atualizar o PNI, né, como colocaram o Maurício e a Lorena. Então, obviamente, a gente está com um horário já super em cima para o nosso encerramento. Eu vou agradecer já a presença de todos e todas que nos acompanharam, nos assistiram e mandaram aqui comentários, perguntas durante essa tarde. Claro, os nossos panelistas e as nossas panelistas de hoje. Eu vou pedir, por gentileza, para que cada panelista faça um comentário de, no máximo, 1 minuto, 30 segundos, eu vou pedir, se possível, né, a respeito de como, né, como instituição, né, então, aqui instituições muito potentes, né, então, a CESAB, a OPAS, ou a ASBAI, o CRI de Goiás, a SBP, SBIM, né, a Horas da Vida e a Sanofi, como elas se veem contribuindo para essa reversão da queda de cobertura vacinal, né? Então, o que nós podemos fazer, ou o que vinha sendo feito que dava certo e que foi deixado de lado e que agora a gente quer se engajar para fazer, para retomar esse aumento, né? Essa ampliação da cobertura vacinal no Brasil, essa otimização da vacinação, né? E a gente espera que aí com atualizações também que vão ser feitas nesse período. Eu vou começar, então, pedindo para que o Renato fale inicialmente. Bom, obrigado a todos que nos acompanharam, agradecer mais uma vez o convite de estar nesse fórum, do lado dos amigos aqui, da Lely, da Lorena, da Vânia, Camila e Maurício. Prazer foi realmente, eu acho que o fórum responde a sua pergunta, Mark. Eu acho que essa parceria intersetorial do produtor, da comunidade científica, do gestor público, da associação de pacientes, da sociedade civil, juntas é que vai nos tirar, o que vai mudar, será capaz de mudar esse cenário. Então, acho que você e os organizadores, obviamente, foram muito felizes na escolha do tema, na escolha dos debatedores, das instituições que eles representam. Eu acho que o caminho é esse. Nós precisamos ter uma comunicação diferente, nós precisamos aprender a falar com uma geração que não vive com as doenças que a gente vivia no passado. Quando você convencia as pessoas a se vacinar contra sarampo, paralisia infantil, coqueluche, a doença era a realidade de todos, era muito mais fácil. O próprio sucesso das vacinas, paradoxalmente, traz essa sensação de que doenças são essas para essa nova geração, não se percebe o valor que as vacinas têm e a percepção de risco caindo, a busca pela imunização, pela proteção, cai paralelamente. E se a gente não aprender a falar com as ferramentas, com os instrumentos, com as redes sociais que os jovens famílias hoje têm para se comunicar com empatia, na velocidade e no conteúdo que essa geração tem, nós não vamos aprender. Então, acho que o caminho é da comunicação, e esse é o grande desafio, ao meu ver, que nós temos que enfrentar, além dessas parcerias. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Vânia, por gentileza. Também quero agradecer, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um evento muito bom, eu acho que o tema extremamente oportuno, e a gente conversar num cenário como esse, né? Ao mesmo tempo que a humanidade esperava por uma vacina, a gente tinha aí queda nas coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico de vacinação. A gente costuma dizer que as vacinas têm sido vítimas do seu próprio sucesso. O doutor Renato acabou de resumir, né? Essa geração ela tem uma falsa impressão, né, de risco, realmente, por conta de doenças que já foram controladas pelas altas coberturas que nós tínhamos anteriormente. Com a queda das coberturas vacinais, a gente tem um risco, sim, de reintrodução aí de doenças que já estavam controladas e erradicadas no nosso território, e a gente precisa realmente reverter esse cenário. De que maneira? A gente precisa, na verdade, envidar esforços para que a gente possa combater essas multifatorial. Então, a gente precisa, para cada uma dessas causas, a gente precisa investir em soluções efetivas. Uma delas, o doutor Renato já bem enfatizou, é a questão da comunicação. A gente precisa combater as fake news, né? Esses movimentos negacionistas e antivacinas. E nós precisamos também investir em boas práticas de vacinação.
e nas boas práticas de vacinação que a gente tem no território, a gente precisa investir, inclusive, nos registros dessas doses de vacina, porque a gente calcula a cobertura vacinal baseado nos registros, e uma falha que a gente também vem observando é exatamente essas falhas nos sistemas de informação para o registro dessas doses aplicadas pelas instituições de uma maneira geral aí nos territórios. Então, a gente precisa aliar as boas práticas de vacinação, fornecer, né, dados mais fidedignos de imunização no território. E para isso a gente precisa também de um sistema de informação robusto, e a gente precisa que o Ministério também avance nesse sentido, né, porque em alguns momentos a gente tem algumas instabilidades no sistema de registro, que gera muitas fichas de contingência para ser registradas posteriormente, e que muitas vezes não são lançadas adequadamente como deveriam. Isso também pode refletir, sim, nos indicadores aí de coberturas vacinais, e a gente não identificar, por exemplo, onde realmente estão os bolsões susceptíveis no nosso território, na nossa comunidade. Então, a gente precisa realmente aliar essas forças para que a gente possa reverter esse cenário. Eu acho que o momento é extremamente oportuno, como a doutora Leslie falou, né? Vacina tem sido realmente muito bem falada no momento, e a gente precisa aproveitar esse momento para realmente retomar aí essas elevadas coberturas vacinais, enfrentando esses fatores que às vezes têm prejudicado. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vem tentando, né, otimizar cada vez mais com as nossas equipes, incentivando as secretarias. Uma dificuldade também no território pode ter sido também a questão da rotatividade de alguns profissionais, né? E aí, diante da pandemia, isso também dificultou, e as quedas de coberturas, elas foram ainda mais visualizadas nesse cenário de pandemia, e a gente precisa realmente unir forças com todos os setores para que a gente possa melhorar e reverter isso, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Lorena? Só complementando o que a Lélia e o Renato já falaram, eu acredito muito que a comunicação é essencial. E eu percebo, assim, que nas capacitações, agora eu fiz bastante capacitação com médicos de UBS, médicos de hospitais de especialidade, para fazer essa divulgação da existência do CRI. É incrível como, né, a falta dessa informação faz, né, total diferença. Eles, não, de fato, não sabiam da existência do CRI, da importância e da facilidade que né, de um simples relatório, um encaminhamento, esse paciente gratuitamente, através, né, da vacinação pelo SUS, concedida aí pelo Ministério da Saúde, consegue acesso a essa prevenção, porque a prevenção é o melhor caminho a seguir, né? A gente sabe que, infelizmente, as pessoas só lembram de vacina quando acontece algum surto. E aí vai aquele corre-corre nas portas dos postos de vacinação. E vacina não foi feita para isso, vacina foi feita para evitar isso. Então, a gente tem que fomentar aí, através, eu acredito mais nessas capacitações menores, para tirar dúvida, né? Para as pessoas não terem vergonha de perguntar e levar essa informação aí para as mais diversas regiões aí do Brasil, que é um país continental. Obrigada. Muito obrigado. Camila, por gentileza. Sim, visto que é um tema extremamente relevante, né, eu vejo que para a gente, como Horas da Vida, terceiro setor em saúde, gera-se uma oportunidade de aproveitar da nossa força do voluntariado médico, dos profissionais de saúde, que hoje a gente tem como uma rede que sustenta todos os atendimentos, de fornecer esse engajamento mesmo, de fornecer informações, de promover conversas sobre o tema, para que eles sejam realmente ali multiplicadores do tema, né, para os pacientes, dentro dos projetos que a gente atua, também reforçando e fazendo mais parcerias para que a gente consiga disseminar, né, ter mais força de disseminação através mesmo da comunicação, e também aproveitando a oportunidade, se possível, de realmente aplicar em políticas públicas, investir nesse segmento, para que a gente tenha mais força e relevância nesse caminho da vacinação. Muito obrigado. Camila, Lely, por gentileza.
Obrigada. Para mí, como representante aquí en este momento, en este foro tan importante como la Organización Panamericana de la Salud, fue un placer participar con todos ustedes en un foro y una mesa de trabajo muy brillante con la participación de todos los sectores. Yo prácticamente hablaría que como vocês colocaron o título do evento, como optimizar a imunização para reduzir mortes prematuras en doenças crónicas, yo también agregaría cómo optimizar a inmunização para reducir mortes evitables. Y esas mortes evitables son feitas con la vacinación. Y si no hacemos una vacinación en un contexto de política pública, podemos llegar a todos sin dejar ninguém atrás. Y vamos entonces a garantir todas estas actividades, todas estas áreas, todos esos ejes de gestión de inmunización, siendo una política pública integradora, una política pública que llega a todos sin dejar a ninguém atrás, mas que integra y hace a diferencia mediante la cooperación. Porque, en últimas, la vacinación es sinónimo de cuidar, proteger y amar. Y es una responsabilidad de todos para todos. Obrigada. Obrigado, Eli e Maurício, por gentileza. Eu queria comentar 3 pontos aqui para responder a sua pergunta. Primeiro, a primeira resposta é parcerias. Né? Nós não vamos vencer, nenhuma entidade sozinha vai vencer esse problema da baixa vacinação. Acho que vários pontos já foram colocados aqui, né? E cada um tem um papel nisso. E eu acho que, juntos, eu acho que a gente conseguiria vencer. Segundo, é o diálogo. Porque o que acontece é que, muitas vezes, a gente não está encontrando os canais para convencer os executores de políticas públicas, principalmente aqui o foco mais no governo federal, evidentemente, como grande coordenador e ordenador desse processo de políticas públicas, de acolher um diálogo produtivo que seja consequente. Então, as iniciativas elas são muito dispersas ou são reativas, ou elas se perdem no meio do caminho e muitas coisas não estão sendo endereçadas de forma correta, né? ou parcialmente endereçadas, né? Então, isso dificulta uma efetividade que foi diagnosticada aqui por todos os participantes. E o terceiro ponto, aí olhando um pouco mais sobre a minha perspectiva de uma empresa, né, que fabrica e produz e cria vacinas, né, sem dúvida, a gente não vai vencer isso se a gente não tiver inovação, se a gente não tiver vacinas atualizadas, se a gente não conseguir reduzir o número de vacinas, né, através dos famosos combos vacinais, né, porque cada vez mais o mundo exige que você tenha soluções mais adaptadas aos pacientes e às pessoas que vão, né, a sociedade que vai ali tomar as vacinas e precisam ter menos tempo para ir no posto, ter menos informação, né? São esses paradoxos da vida moderna, da vida contemporânea. Então, nós precisamos de soluções adequadas, soluções que façam... eu acho que o Renato colocou uma coisa para mim que ficou me batendo aqui na minha cabeça, que é a questão dos jovens, né? da nova geração, dos novos pais, das novas mães, né? A gente precisa pensar nisso. E isso passa... Quando eu olho essa questão da vacina da Pfizer, né, do RNA mensageiro e toda essa discussão, né, olha como isso movimentou. Pela primeira vez a gente começou a conversar sobre sommeliers de vacina e coisas desse tipo, mas a gente precisa refletir sobre esse fenômeno, né? Nós não podemos simplesmente criticar o fenômeno, nós precisamos refletir, né? E eu tenho convicção de que o caminho da inovação vai ser o caminho para a gente efetivamente convencer as pessoas a se vacinarem. Mas isso é um guess meu, eu acho que assim, tem várias outras coisas que foram colocadas aqui que eu acho super relevantes aí, e a gente vai ter que trabalhar isso em outros fóruns, Marco. Eu acho que esse aqui não vai ser suficiente, você vai ter que pensar em mais diálogo, mais gente conversando, mas eu queria agradecer muito, aprendi muito, gostei muito do fórum, gostei muito da forma como as pessoas se colocaram aqui, as entidades, né, representando as entidades. Eu acho que se a gente conseguisse levar isso para dentro de alguns fóruns, como o próprio Congresso Nacional ou para o Executivo, né, dentro do PNI,
eu acho que a gente ia conseguir sensibilizar as pessoas a tomarem algumas decisões importantes e relevantes aí para mudar essa situação que a gente está enfrentando. Obrigado, Maurício. Concordo, acho que foi muito inspiradora aqui a participação de cada um e cada uma, né, dos panelistas e das panelistas, trazendo contribuições aí, trazendo, né, mostrando o quão estão engajados nesse tema e realmente determinados a melhorar essa situação de cobertura vacinal, né? E claro, né, acho que aproveitando esse momento de vacina, já vimos que no caso da Covid fez toda a diferença, né? A gente saiu de uma condição de todo mundo preso em casa para uma condição, né, de volta, né, às ruas, podendo fazer as suas atividades. Então, a gente não quer que outras infecções aí limitem a nossa vida, né? Então, acho que a gente vai ter que investir nisso, nessa comunicação. Acho que isso foi muito colocado aqui, e engajar os diferentes setores, as diferentes organizações, começando, acho que pelas que estão aqui, né? Fico muito contente de organizações e instituições tão potentes aqui, engajadas já nesse movimento, e espero, Maurício, que logo mais a gente faça um outro fórum desse, mostrando a curva, né, de imunização ali, de cobertura vacinal subindo novamente, né? Acho que isso que a gente espera, e vamos continuar o movimento até lá, né? Até que a gente atinja o que a gente entende que vai ser o ideal para a população. E claro, o fórum sempre com um foco bastante importante nessa população com doenças crônicas, que a gente, conforme discutiu aqui, vai sofrer ainda mais as consequências dessa falta de atenção à imunização. Então, agradeço muito a todas e a todos que nos acompanharam, e especialmente aos panelistas e às panelistas do dia de hoje. Até logo, uma boa tarde, bom final de tarde, bom final de semana a todos.